porque o Rames Rodrigues, no São Paulo, segue sendo um craque imaginário, e um craque internetico, e um craque instagramer, um influencer. Daqui a pouco você vai ver esse discurso polêmico do Arnaldo Ribeiro sobre o Rames Rodrigues que fez a internet pegar fogo. Ele acabou contrariando as expectativas de boa parte da torcida e não deu outra. O bicho pegou nas redes sociais. E vou falar também sobre reforços. Inclusive recebi algumas informações aqui e posso dizer que empolga, viu? Mas só uma das 3 situações que parece que esfriou, mas já eu te conto. Só vou pedir uma gentileza, deixa o like no vídeo, tá? Quanto mais joinha, para mais pessoas o vídeo chega. E se você gosta de futebol falado sem clubismo, siga o canal, é só clicar aqui no inscrever-se que está aqui embaixo e seja muito bem-vindo, independente do time que você torce. E como sempre no início dos vídeos tem um momento sem clubismo. E vou aproveitar esse espaço para responder muitas perguntas sobre o mesmo tema aqui. E eu não posso deixar passar batido. E a pergunta é, Renato, o que você acha que tem que acontecer após aquele atentado contra o ônibus do Fortaleza cometido por pseudos torcedores do esporte? Eu prometo ser bem sincero, rápido e direto. É muito simples. Arranca o esporte da competição, certo? Sem negociar. Tira eles. E corram atrás dos bandidos e dê cadeia para eles. E que isso sirva de exemplo para outros pseudos torcedores de outros clubes que usam o futebol para praticar o mal, tá? Se tem um momento para aplicar essa punição, a hora é agora, não pode deixar passar batido. E esse é um bom momento também para os jogadores dos clubes aqui do Brasil combinar de parar de jogar até que isso seja resolvido. Porque amanhã pode acontecer com eles também. É isso que eles têm que colocar na cabeça. Porque parece que os órgãos competentes aí estão esperando acontecer o pior para tomar uma atitude. Isso é triste, cara. Então essa é a minha opinião. Comecem a punir os clubes. Eliminem eles das competições. Se for preciso, rebaixem, tá? Eu sei que os clubes não têm nada a ver com isso. E a esmagadora maioria da torcida que é do bem também não tem nada a ver. Só que não tem outro jeito, cara. Não tem outra forma. E por incrível que pareça, esses marginais que cometem esses atentados aí, eles são fanáticos pelo clube que torce. Então, mexendo com o coração deles, vai pelo menos colocar eles no ponto de pensar, né? Refletir um pouco antes de fazer qualquer merda dessa. E eu gostaria que você tecesse a sua opinião aqui embaixo no espaço dos comentários. No caso do São Paulo, confiança, eu acho que existe desconfiança em relação ao Rames ainda, e em relação ao Carpini. Agora, sobretudo, depois do que o Muricy falou sobre esse momento do trabalho do Carpini e sobre como ele eventualmente vai colocar ou encaixar o Rames no time, o que não é para agora. Se o São Paulo se classificar, é para daqui a 4 jogos. Primeiro, o Carpini vai colocar o Rames direto no time titular? Não sei. O Carpini vai conseguir colocar o Rames no banco, coisa que ele não fica desde o jogo do Atlético Paranaense? Nem o Dorival conseguiu ano passado? Também não sei. Então, essa situação o Rames ainda é o craque imaginário. O São Paulo não fez nada. Aliás, para pegar o exemplo do início do programa, ou nós estamos falando tanto da LDU, né, gente? O Rames, no São Paulo, ele perdeu um pênalti contra a LDU que poderia ter levado o São Paulo à semifinal e a decisão da Copa Sul-Americana, certo? Esse é o grande lance do Rames no São Paulo até o momento. É o pênalti perdido, o único jogador que perdeu um pênalti naquele dia. E foi assim que a LDU, perdendo o jogo, avançou e foi campeã das Copas Sul-Americanas. Então, para o Rames jogar no São Paulo, depende de o técnico conseguir montar um sistema que permita a presença dele. A gente estava falando tanto do Diniz e seus jogadores. Acho que o Diniz consegue muitas vezes, sobretudo em casa, né, no Maracanã. Fora de casa não consegue, na minha visão. O Fluminense é bom dentro de casa, assim como o São Paulo do Dorival era bom dentro de casa. O Rames jogar é uma coisa lá para frente. E para o Rames jogar, alguém vai ter que rodar. E alguém grande. Pode ser o Luciano e tal. E aí é o grande desafio do Carpini. Como técnico de um time grande pela primeira vez na vida, com todo respeito à Água Santa, Guarani, Juventude e tal. Ele vai ter que colocar os dedinhos dele, sujar os dedinhos dele. Não tem como. E essa é uma coisa, essa discussão que vai ficar para daqui a 4 jogos, mas já está colocada. Antes disso, já contra o Guarani, que é mais fraco que o Botafogo de Ribeirão Preto, o Carpini e o São Paulo dele precisam ganhar. E a confiança do São Paulo já não está mais a mesma daquela do jogo com o Palmeiras, né? Já teve alguns abalos. Veremos agora o
Carpini com o Rames, sabe-se lá quando. Eu até agora entendo que o Rames Rodrigues, no São Paulo, e nos últimos clubes todos que ele defendeu, segue sendo um craque imaginário, e um craque internetico, e um craque instagramer, um influencer. Engraçado que nessas semanas anteriores aí estavam reclamando que o São Paulo não tinha o cara da armação, né? O camisa 10, o cara inteligente para armar a jogada e tal. E agora que o São Paulo consegue aí pelo menos dar uma apaziguada, consegue trazer o nosso elefante branco de volta. Porque o Rames é um elefante branco, né? É um cara que ganha muito, custa muito pro clube e estava parado, e ia embora. E quando finalmente aí a gente consegue alguém para colocar naquela função ali, começam a reclamar do cara. A mídia esportiva parece que foi feita para jogar um balde d'água gelado nas expectativas do torcedor são paulino, né? Mas no caso do Arnaldo, eu entendo que seja talvez uma cautela, porque ele é São Paulino. E tem muito São Paulino que ainda tá meio assim, com o pé atrás com relação ao Rames Rodrigues. Eu tava também. Mas quando eu vi o Rafinha falando dele, do quanto que ele trabalha, quando eu vi o Muricy falando bem dele, meu irmão, o Muricy falando bem do cara, então eu mudei de opinião. E se tem que rodar alguém ali, que rode. Luciano, Nicão, mas o Rames tem que jogar. Renato, mas é difícil arrumar o time para encaixar o Rames. Cara, eu não sou nenhum treinador. Eu me recolho na minha insignificância nessa profissão. Mas se eu pudesse dar uma dica, mete 3-5-2 e dentre os 3 zagueiros, coloca como back central o Luiz Gustavo. Ele é volante, ele não é zagueiro, eu sei. Coloca ele ali e deixa o Rames brincar ali naquela meia. Lá na frente, Lucas e Caleri, a todo vapor. Um pouquinho mais pro lado, o Alisson com o diabo no corpo ali. Velho, você vai ver que não tem como dar erro. Então é basicamente isso. São Paulo precisando de reforços, não vai demitir o Rames Rodrigues, né? Poxa vida, ainda bem que os caras conseguiram chegar num acordo com ele, tá? E falando em reforços, primeiramente comenta aí o que você acha referente ao Rames Rodrigues, ao que disse o Arnaldo. E sobre reforços tem 3 situações aqui. A primeira é essa atualização. E a informação é de Gabriel Sá. Apuração sobre André Silva. O São Paulo fez os primeiros contatos com o staff do jogador para entender seu desejo. O clube já o monitorava há algum tempo e agora estuda fazer uma proposta. O Vitória de Guimarães, por sua vez, promete jogo duro, apesar de admitir vender o jogador por menos de 3,5 milhões de euros, valor atingido na operação de venda quase concluídas ao Hellas Verona. O clube português tem uma política de receber o pagamento à vista. O São Paulo, caso envie uma proposta, deve seguir o modelo de parcelamento. Depois que o Casares descobriu o tal de cartão de crédito, não para de usar, hein? E para piorar a situação desse atacante aí, o treinador do time dele, o Álvaro Pacheco, disse que a grande transferência que André Silva quer fazer é levar a bola para a baliza adversária. Tá bem complicada a situação, mas se não der certo, olha só isso. Tiquinho, que já interessou ao São Paulo em 2021, pode deixar o Botafogo. Vale a tentativa? É a pergunta do São Paulo Blog. O Botafogo começou a despedaçar ao decorrer do Campeonato Brasileiro do ano passado. E nesse momento o Botafogo está esfarelado. Então vai voar jogador para tudo quanto é canto. E sendo assim que o Tiquinho Soares voe para o São Paulo. Eu sou mais ele do que esse tal de André aí, tá? Essa é a minha opinião e eu gostaria de saber da tua. Ah, Renato, mas o Tiquinho não tá jogando nada. Eu gostaria que você, que tem esse pensamento, me aponte qual jogador do Botafogo que tá jogando tudo isso. Os caras estão sem confiança, é difícil jogar desse jeito. Tiquinho joga muito bem e é bem daquele modelo que eu falei, né? É um cara para brigar por vaga com o Caleri, não é um cara para ser reserva do Caleri. O peso dessa camisa pede jogadores para brigarem por vaga. Não precisa ser um craque, mas o Tiquinho Soares já serve. E a terceira situação que eu vou falar agora empolgou muitos torcedores, hein? Inclusive eu, tá? Não vou mentir não. Casemiro e mais 11. Manchester United prepara a barca para o meio do ano. Novo dono planeja a barca de saída do United com Casemiro e estrelas. Eu tenho algumas observações a fazer na situação do Casemiro. Embora ele tenha 32 anos de idade, ele tem um valor alto de mercado na Europa. E se escapar da Europa, tem o mundo árabe, que está rapelando todo mundo. Sem contar que o Casemiro é titular absoluto da seleção brasileira, tá? E vamos supor que ele saia do United, fica na prateleira, e será que nenhum clube vai se interessar por ele? Eu acho difícil. E aí vamos supor que nenhum clube se interesse por ele. E ele queira voltar para o Brasil. Tem essa também. E ele queira voltar para o Brasil. Será mesmo que ele vai querer voltar pro São Paulo? Porque a saída dele
foi turbulenta, foi debaixo de crítica, desconfiança, vaia, etc, etc. E será que ele vai mesmo querer voltar para o São Paulo e se submeter a virar alvo de críticas e piadas de blogueiro corneteiro após uma derrota? Renato, mas o Lucas voltou. Tá, mas o Casemiro não saiu que nem o Lucas do São Paulo. O Lucas saiu por cima. E tem a questão salarial também, né? Quanto será que o São Paulo estaria disposto a pagar para ele e quanto será que ele vai querer receber? Tem muita coisa aí, o processo é muito longo. E você, gostaria de ver o Casemiro no São Paulo? Você acha que tem essa possibilidade dele voltar? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. E para não passar batido, meu amigo, a torcida do Santos ficou brava comigo, hein? Torcedores do Santos me ofenderam, me xingaram. Nossa, tudo isso por causa desse comentário que eu fiz aqui. E eu tô com a razão, viu? Mas clica aqui nesse quadradinho que é o vídeo, tá? É no meu outro canal lá, vai lá, assiste, tire suas conclusões, veja se eu estou errado de falar aquilo, tá? E deixa o like também, tá bom? Vai lá e veja se eu mereci essas críticas. Eu acho que eu não mereci. E por hora eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.